Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado aí, diga para ele: você está percebendo o que Deus está fazendo? Você está conseguindo enxergar o que Deus está fazendo? Olha de novo, olhe para umas 3 pessoas aí e pergunte isso. Sabe, irmãos, uma pergunta muito importante na nossa vida é: o quanto você está satisfeito com Deus hoje, agora? Você consegue refletir sobre essa pergunta? Essa semana eu ouvi uma canção que dizia assim: estou aprendendo a viver cada dia mais satisfeito em Deus. E à medida que eu vou conhecendo Deus, todas as outras coisas vão perdendo valor. A canção linda, linda. Vou repetir para você de novo. É uma poesia, uma oração. Estou aprendendo a viver cada dia. E quanto mais esses dias vão passando, eu estou mais satisfeito com aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Talvez você tenha se encontrado nessa noite aqui no pior dia da tua vida. Talvez você está aqui hoje, mas a tua cabeça está na dívida que você tem que pagar amanhã. Talvez você está aqui e o diagnóstico do médico não sai da tua cabeça. Talvez você está aqui cansado por lutas e lutas. E talvez você até disse nesse dia: oh Deus, estou cansado. Parece que do meu ponto de vista, a cruz do outro parece tão fácil de passar, e a minha parece que está tão difícil de carregar. Não precisa levantar a mão não, viu, irmão? Se isso está acontecendo com você, você está no lugar certo. Deus vai confrontar a tua vida nessa noite. Deus vai confrontar. Porque, irmãos, a Bíblia diz que conhecereis a verdade. E a verdade, quem está disposto a ouvir a verdade? Mas saiba de uma coisa: talvez a verdade seja muito dura. Talvez você, ao se deparar com a verdade, vai dizer: mas não era essa verdade que eu queria ouvir. Ah, pastor, eu não saí num domingo da minha casa para ouvir isso. Abra a tua Bíblia comigo aí em Salmos, capítulo 139. Amém. Vamos ler o primeiro versículo desse capítulo do Salmo 139. Coloca para a gente aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces. Continua. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Está entendendo uma coisa aqui, irmãos? Tem épocas da nossa vida que nós temos que entender claramente qual é a nossa diferença para aquilo que Deus realmente é. Sabe, irmãos, quando eu olho a nossa vida, ela é muito pautada por tudo aquilo que a gente está olhando, vendo. Então, uma notícia ruim pode trazer um espírito, às vezes, de medo sobre a nossa vida. Um diagnóstico diferente pode nos fazer colocar a nossa atenção em algo que não deveria. O ser humano é assim, ele é suscetível. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós teremos essa dualidade. E a nossa fé vai ser impactada muitas vezes por aquilo que a gente está colocando atenção no nosso dia a dia. Por outro lado, Deus, ele é imutável. A Bíblia diz que não há variação de mudança nele. Não importa se o pior dia da tua vida for hoje, Deus não mudou no pior dia da tua vida. Ele continua te amando do mesmo jeito.
daquele dia que você acordou, sabe aquele dia que você estava no teu maior potencial, você disse, hoje eu estou abençoado, hoje eu vou romper. Deus estava te amando naquele dia. Mas aquele dia que você disse, eu não aguento nem orar, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, parece que tudo que eu faço não dá certo, também Deus te ama nesses dias. Essa é uma grande diferença entre nós, seres humanos, cristãos, e aquilo que Deus é, o Todo-Poderoso, sobrenatural, sobre todas as coisas. Então o ser humano, ele sempre vai olhar para aquilo que está ao seu derredor. Fatos que estão acontecendo, situações novas que estão acontecendo. E o inimigo das nossas almas, irmãos, a Bíblia diz que ele já está derrotado. Não diz que ele vai ser derrotado. Ele já está derrotado. E a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele vai... De novo, irmãos, pode repetir aí, está liberado. Você resiste ele foge, porque ele já está derrotado. Mas ele pode, irmãos, manipular e colocar a tua visão no lugar errado. Olha a canção que a gente acabou de cantar. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, as outras coisas perdem o valor. Ao passo, à medida em que eu coloco os meus olhos cada vez mais em Deus, cada vez mais naquilo que Deus é, porque Deus não muda. Aleluia. Isso é muito forte, irmãos, porque talvez você tenha chegado aqui nessa noite olhando para várias situações, e muitas delas têm te colocado uma paralisia, uma apatia, um senso em que parece que daqui para frente não vai conseguir mais, parece que não vai voltar, parece que não vai ter solução. E eu posso dizer com toda certeza para você que Deus não mudou, irmão. Deus não mudou, Deus continua o mesmo Deus todo poderoso, digno de honra, de glória e de louvor. Mas há de que saber, cada cristão, que a caminhada cristã, a realidade da caminhada cristã é que aquilo que Jesus disse, irmãos, porque nós estamos vivendo uma época de coaches, né? De pastores coaches, de gente coach, que diz que eu posso tudo, eu consigo tudo, tudo é flores, maravilhas. E a vida cristã, conforme aquilo que Cristo disse, no mundo, tereis o que, irmãos? Você vai ter sucesso no mundo, você vai vencer. Irmãos, eu não estou aqui pregando, você deva ser um derrotado. Mas entenda, irmãos, a caminhada cristã, a realidade cristã, se você viver um pouco mais como eu já vivi, que estou aqui beirando os meus 50, e outros aqui que já estão aí para lá dos 50, você vai perceber que a vida, ela realmente nos deixa cada capítulo que a gente não imagina que iria acontecer, mas acontece. E Jesus já disse lá atrás, no mundo tereis aflição. Só que tem uma coisa muito curiosa, presta atenção. Quando você olha a tua vida, a tua trajetória, o que te fez chegar até aqui, nesse ponto, nesse domingo, dia 26 de julho de 2026, que horas são aí? Olha aí o horário aí no teu, 19 horas e 8 minutos. Olha para trás agora e perceba. O que te trouxe até aqui foram momentos bons? Foram situações em que você estava controlando todas as variáveis? Ou o que te trouxe aqui foi momentos onde você não tinha resposta, aonde você não tinha mais o que fazer, aonde o teu recurso não poderia alcançar, aonde a tua performance não poderia entregar, você literalmente estava num beco. E ali naquele momento, você teve uma experiência que te trouxe até aqui e te colocou sabedor que Deus é o Deus que tem a última palavra em qualquer situação. Você consegue entender isso? Isso me faz lembrar, irmãos, de 2010. Uma cidade pequena lá no Chile. Talvez você tenha assistido esse filme. Ele conta a história de 33 mineiros. Esses mineiros
eles ficaram soterrados a 700 metros abaixo da superfície. A história é clara em contar que a porcentagem para que aqueles homens pudessem sobreviver àquela situação era 2% de chance deles saírem vivos dali, aqueles 33 homens, contra 98% de chance que eles iriam morrer. Talvez por falta de comida, por falta de oxigênio e por algum outro movimento, né, daquela terra que estava soterrando eles. Bom, existia ali um homem entre os 33 que era um filho de pastor. O nome dele chamava José Henriques, filho de um pastor. E logo aqueles homens, irmãos, acostumados com a vida, cada um com o seu tipo de crédulo, não eram cristãos. E aquele filho de pastor também, já havia muito tempo que não estava mais indo à igreja. Era simplesmente um filho de pastor que já não tinha mais nenhum contato com a igreja. Mas naquele momento, era a única pessoa mais próxima de Deus que poderia fazer uma oração. E não foi muito difícil para aqueles 32 homens pensarem que ele poderia orar e falar com Deus naquele momento. E foi o que eles fizeram. Você é filho de pastor, cara, ora por nós vamos morrer. Escuro, pouca comida. E então o José Henriques começa a orar e clamar a Deus. E algo sobrenatural começa a acontecer naquela caverna, irmãos. Não, o anjo não foi lá. Não teve fogo do céu descendo lá. Nenhuma glória sobrenatural. Não, aconteceu que homens imperfeitos começaram a abrir o coração em oração, dizendo, alguns diziam assim: Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu fui um terrível de um pai, eu abandonei minha família. Outros diziam, eu fui um esposo asqueroso, eu fui alguém que fiz só coisas erradas. E os homens, aqueles 33 homens, começaram a se juntar em oração, junto com José, o filho do pastor, e orar. Oravam de 3 em 3 horas, nas horas das refeições, as poucas que eles tinham, e aqueles homens começaram a ficar quebrantados, de uma forma que eles nunca antes, como diz o Lula, né, irmãos, nunca antes nessa história, eles sentiram a presença de Deus de uma forma tão magnífica, tão especial, tão simples. E aquela caverna então passou a ter uma partícula da presença do Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que Ele está em todos os lugares. Não há, o que é 700 metros para Deus? Nada. Bom, o tempo foi passando, a história não mudou, as probabilidades estavam só indo embora, porque o tempo estava passando cada vez mais. Houve então um esforço mundial, as grandes potências, Estados Unidos, Europa, enviaram tecnologia de ponta para tentar reverter, porque, aliás, em 2010, quem viveu aquele ano lembra disso, era capa dos jornais, era quase um Big Brother, né, da vida real. E a tecnologia chegou, conseguiram fazer um buraco, um tubo, que chegou até onde aqueles 33 homens estavam. Bom, agora eles já tinham uma perspectiva muito melhor. Por aquele tubo chegava alimento, chegava oxigênio, chegava a perspectiva de que agora as nossas probabilidades não são mais 98 contra 2%. Agora eles conseguiam falar com a família. E agora eles descobriram, irmãos, que eles eram um popstar no mundo. Hollywood queria fazer um filme. O New York Times queria a exclusividade da matéria. E agora aqueles homens que em um momento estavam todos devotos, estavam rasgando seu coração para Deus, começaram a não fazer mais oração. Aqueles homens começaram a não chamar mais o José Henriques, filho do pastor, para orar, porque agora algo curioso estava acontecendo, as probabilidades estavam a favor deles. Certamente não iriam mais morrer como não morreram. E agora, pasmem, antes de sair do buraco, eles já estavam dando ordem para quem estava lá fora assinar contratos de exclusividade,
Lá dentro eles começaram a brigar. Quem iria ganhar mais? Quem iria ter a fatia maior de toda essa publicidade que eles estavam tendo? Você consegue entender o que aconteceu? A partir do momento que a probabilidade já não era mais aquela dos 2%, esses homens passaram a mudar totalmente o foco e a visão deles. E eles esqueceram que Deus, o Deus Todo-Poderoso que eles estavam abrindo o coração até pouco tempo, era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que essa história me traz, irmãos? Que muitas das vezes a gente acaba perdendo a perspectiva de quem é Deus, porque a gente quer fazer, a gente quer ter as probabilidades todas nas nossas mãos. E essa noite Deus vai mudar a tua visão e vai mudar o teu jeito de enxergar, mesmo você estando em alguma caverna, em algum buraco, e você talvez não está vendo perspectiva. Essa é a hora de você entrar cada vez mais para perto de Deus. Mas tem uma coisa, querido, Deus não quer você só nesse momento. Deus, Ele quer ter um relacionamento muito mais amplo com a tua vida. Muito mais amplo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos num embate muito grande, e eu sei aqui de história de irmãos aqui que têm vivido problemas e dificuldades há muito tempo. Ó, irmãos, o que a gente tem que fazer é estar todos os dias debaixo da graça de Deus. E é essa graça que vai sustentar. Só que você precisa ter uma visão correta e um olhar correto para onde a tua fé está te levando. E aí eu quero te trazer 3 histórias para você entender isso com mais profundidade. A primeira dela é o próprio Abraão. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que o Abraão já tinha uma promessa, irmãos, mas ele ainda não tinha um filho. Vocês lembram quando Deus faz Abraão sair da tenda e olhar para as estrelas? Abraão ainda naquele momento, irmãos, estava simplesmente, puramente, olhando para todas as limitações que ele tinha. A tenda representava o lugar onde Abraão estava mirando tudo que ele não podia fazer, tudo que ele não tinha ainda, que era um filho, olhando para a deficiência, ou seja, para a limitação natural que a mulher dele tinha, olhando para a velhice dele, e Deus teve que fazer o que com ele, irmãos? Teve que levar ele para fora e dizer: dá uma olhada aí para os céus. Olha aí essas estrelas. Quem fez essas estrelas, Abraão? Foi eu que fiz? Você acha que eu que fiz essas estrelas, eu não sou suficientemente poderoso para cumprir um filho na tua vida, uma descendência que vai mudar, e você será abençoado e abençoará toda essa descendência? Porque antes do milagre, irmãos, a visão precisa mudar. A visão precisa mudar. E em muitos momentos, irmãos, na nossa vida, é a visão que vai nos segurar firmes em meio às turbulências que possam vir sobre as nossas vidas. Está comigo aqui, irmãos? Então esse primeiro personagem, Abraão, me mostra que eu preciso sair dessa tenda. Eu não sei se essa tenda é a tua empresa que está quebrada. Eu não sei se essa tenda é o teu casamento que está falido, quebrado, que está por um fio. Eu não sei se essa tenda é a tua saúde, é as suas finanças. Mas você precisa sair para fora. Mas pastor, eu preciso ir ver as estrelas. Também, faça isso, é bom. Mas faça uma coisa ainda melhor. Se envolva mais com a palavra de Deus. Faça a palavra de Deus ser a tua bússola. Faça a palavra de Deus ter o teu norte, para que você entenda as grandezas de Deus. Hoje eu vi, talvez no status do William, um pôr do sol lá da chácara de Rio Verde. Que coisa linda, né, irmãos? Que grandeza, que grandeza. A natureza, ela revela a grandeza do nosso Deus. E foi isso que Deus imprimiu na cabeça de Abraão, a ponto de Abraão sair dali entendendo que aquele que fez as estrelas é o mesmo que vai resolver, é o mesmo que vai dar combustível para você continuar a jornada, por mais que ela esteja pesada, meu irmão, por mais que ela esteja muito difícil. Está difícil, pastor. Busque combustível, que é a visão renovada da parte de Deus. E aqui eu trago o segundo personagem, Isaías. Esse homem também estava, irmãos, esse profeta estava no momento daqueles. O rei Uzias, é Uzias mesmo? É isso, Uzias. Havia morrido. Esse homem ele havia perdido um homem, irmãos, que era
a estabilidade de Judá. E no capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, Isaías estava enlutado, ele dizia assim, agora acabou, nós não temos mais rei. Se vier outro rei aí, dissimulado, o que vai ser de nós? O trono está vazio, a cidade não tem, o reino não tem comando. Ele estava um momento enlutado. Sabe o que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez para ele? Deus mostrou um trono, onde o rei nunca saiu do trono. Deus mostrou um trono para ele, onde a glória era tão grandiosa e tão espetacular, que ele mesmo diz assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que vivo no meio de povo impuro. Tamanha era a grandeza, mas Deus estava mostrando para ele, irmãos, que não importa o que você perdeu, não importa se foi uma pessoa, não importa se foi o teu emprego, não importa se foi a tua saúde, Deus não desceu do trono, o trono não está vazio, querido. O trono está lá, Deus continua no mesmo lugar, na posição de soberano do reino. Isaías então, irmãos, ele sente toda aquela grandeza, ele diz, eu não sou essa pessoa, eu não tenho condição de receber isso. E o anjo então toca nos lábios dele. E agora o homem que estava todo com medo, todo enlutado, começa a dizer, pode me mandar, Senhor. Não importa se o reino não tem rei, eu sei que o meu rei está aí, ele continua no trono, e agora eu posso continuar certo que o Senhor está me chamando para fazer uma obra muito maior. Você veja aqui, no meio de uma dor, no meio de uma dificuldade, o profeta é novamente resetado e formatado. Para quê, irmãos? Para continuar a caminhada. Deus não disse para ele que ia dar um rei segundo o coração. Deus não prometeu para ele que ia restituir nada. Deus só mostrou a grandeza dele. Sabe por quê, irmãos? Tem momentos na nossa vida que nós não precisamos da resposta. Nós não precisamos da solução. Nós precisamos sim entender que Deus não mudou e Ele está no trono. Isso basta. Lembra do que ele respondeu para Paulo? A minha graça te basta. Vai, levanta, continua a caminhada. A minha graça te basta. Vai, para de chorar. Eu sei que você teria todos os motivos para ficar aí, se lamentando. Por quê? Para onde? Não! O rei continua no trono. E o rei continua controlando todas as coisas. Você entende isso, irmãos? Isso é libertador, sabe por quê, irmãos? Você não precisa temer, porque esse rei já te deu a graça. Aquela brasa viva tocando os lábios de Isaías é uma representação da graça, irmãos. Um dom gratuito que você não tem que pagar nada por ele. Você só precisa aceitar e você terá renovado a graça de Deus sobre a tua vida. Amém? O terceiro que eu quero trazer aqui, irmãos. Quero trazer para você um profeta que ele estava numa situação terrível. Exércitos estavam cercando ele de todos os lados. Não havia nenhuma chance daquele profeta continuar a fazer o que ele estava fazendo, sabe, irmãos? A Bíblia diz que aquele profeta, Deus dava a ele o coração do rei inimigo e ele conseguia neutralizar todas as vezes que o rei inimigo queria combater contra o povo de Israel. E é interessante que o rei, que estava contrário, ele se indignou de tal forma e disse assim, olha, me diga onde esse homem está. Eu vou até esse homem, com tudo que eu tenho, vou acabar com a vida dele. Era uma advertência velada. Era realmente o rei dizendo, eu vou matar você. Essa semana passada eu vi uma entrevista do Trump. Um jornalista perguntou para ele assim, mas vem cá, como é que é ser presidente da maior potência do mundo? E ele disse assim, não que eu sou a favor do Trump, tá, irmãos? Não é política, eu quero só te mostrar algo. Ele disse assim, se eu não aprender a dormir todos os dias com todo esse barulho, eu morro amanhã. Sabe, irmãos, a paz que excede o entendimento é você ter
todas as probabilidades contra, o exército cercando a tua vida, e mesmo assim você saber que aquele que está a teu favor tem um exército muito maior, tem muito mais potência do que qualquer outro reino possa ter contra a tua vida. Você consegue entender isso? Você consegue entender, irmãos, que por mais que você esteja cercado, é o diagnóstico, é o problema, é o dinheiro, não tem solução. Esse é o momento de você entender que o próprio Deus não mudou e o exército dele está ao nosso favor, fazendo o que, irmãos? Colocando as nossas vidas, como Eliseu disse para aquele moço: Senhor, abre os olhos dele, faz com que ele veja que maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Sabe, irmão, que oração poderosa é essa? Abra os olhos. Eu quero ver que aquilo que Deus está fazendo é muito maior do que o inimigo está fazendo. Sabe por que eu perguntei para você se você está vendo o que Deus está fazendo? Olha o que Deus está fazendo em Rio Verde. Olha o que Deus está fazendo. Olha para os lados aí, irmão. Olha essa cadeira que você está sentando. Olha esse púlpito aqui. Olha, irmãos, olha o teto. Olha da onde a gente veio. Olha aquilo que Deus está fazendo. Você acha pouco ainda isso aqui, irmãos? É pouco perante Deus, mas é muito para aquilo que Deus nos colocou aqui. Sabe por quê, irmãos? Deus não abandonou nenhum minuto nenhum de vocês. Deus continua na mesma posição. Era isso que o Eliseu estava orando. Deus, que o Senhor revele para esse moço que o Senhor não mudou. Que o Senhor revele para ele que a situação pode mudar, a probabilidade pode piorar. A probabilidade pode piorar. Ontem eu estava orando pelo irmão, nosso irmão aqui, que ele estava internado, estava na Unimed, e ele me fez uma chamada de vídeo, e ele dizia assim: pastor, licença aqui. Ele dizia assim: pastor, eu não sei porque que isso está acontecendo comigo. O médico falou que vai, Eu falei: para! Por favor. O que vai acontecer você não tem controle. Eu não tenho controle. Agora, Deus sabe, irmãos, todos os dias que nós vamos viver aqui nessa terra. E a Bíblia diz no Salmo 139, que Ele sabe a tal ponto que Ele escreveu já todos os dias da tua vida, da minha vida, no livro dele. Então, irmão, Ele sabe tudo que nós vamos passar aqui. Você acha mesmo que Deus é pego de surpresa, como eu e você? O telefone tocou, a situação mudou, o telefone do céu tocou e tem um problema, Deus, e Deus não sabia. O que Deus vai fazer? Meu irmão, você acredita mesmo que o que está acontecendo, ou o que está acontecendo na tua vida, Deus foi pego de surpresa? Se Deus conhece tudo sobre mim e você, Ele está no controle de tudo, irmãos. Eu posso estar passando a pior tempestade. Volto a dizer, as probabilidades podem ser as piores contra mim. Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei o meu futuro, mas eu sei que aquele que conhece o meu futuro está me ouvindo agora. Eu sei que aquele que conhece o meu futuro, Ele está comigo até o meu último dia aqui nessa terra. Quem entende isso? Vamos recapitular? Abraão então teve que ver a grandeza de Deus, estrelas, visão renovada. Isaías teve que ser purificado o jeito dele falar. Olhou o trono poderoso de Deus. E o Eliseu, ele não teve que orar pedindo para Deus repreender o reino contrário. Ele não teve que orar pedindo para Deus repreender os carros, os cavaleiros, os inimigos. Não, ele só orou para que Deus abrisse os olhos do moço dele. Ele mesmo já estava vendo tudo aquilo. Ô meu irmão, aprende algo aqui. Deus não mudou. Deus não mudou. Essa é a verdade mais poderosa que nós podemos ter nessa noite de domingo. Deus não mudou, irmãos. A situação pode mudar. Alguém pode dizer para você que os mercados estão derretendo, a crise, não é momento de abrir empresa, não é momento daquilo. Esse momento agora está terrível. Olha os números, pastor, as empresas estão quebrando. Olha aqui como que estão as famílias. Não me interessa, eu só me interesso com aquilo que a palavra de Deus diz. Deus não mudou, a Bíblia não mudou. Mais de 2000 anos está aqui, uma verdade imutável, um Deus invariável. Você consegue entender isso, irmãos? Você consegue entender isso, irmão? Essa é uma verdade que tem tudo para mudar
uma chave dentro de você, dentro de mim. Porque, irmãos, por mais oração que nós possamos fazer aqui nessa noite, pedindo para Deus te livrar do problema que você está vivendo hoje, eu tenho uma notícia triste, e eu tenho que te dar ela. Vai vir outros problemas. Você vai vencer isso aí? Vai vir outros problemas. Ah, você não é de Deus. Você não está pregando as maravilhas do Todo-Poderoso. Não, irmão, está aqui, ó. Está na Bíblia. Todos os dias. E tem alguns dias que vão vir mais de um, tá? Pode ser que venham 2 ao mesmo tempo, 3. E aí, irmãos? Você vai se decepcionar com Deus? Você vai dizer que Deus esqueceu de você? Você vai dizer que Deus, Ele não é justo porque Ele não está te ouvindo? Quantas pessoas você conhece que elas não gostam nem de falar de igreja porque Deus deixou o meu filho morrer? Deus deixou isso acontecer. Olha, irmãos, eu não tenho resposta para isso. Só posso dizer uma coisa para você. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. Eu não tenho como te dar todas as respostas, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Quando a gente vai para os Salmos, a gente vê o próprio Davi agora fazendo uma imersão sobre Deus. Ele começa mostrando que Deus é onisciente. Sabe o que essa palavra quer dizer, irmãos? Quantos sabem? Onisciência de Deus. Vamos entender? Pega a tua Bíblia, diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces quando me sento e quando me levanto. De longe compreendes os meus pensamentos. Observas o meu caminhar e o meu descanso. E conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, tu já conheces completamente. Tu me cercas por trás e pela frente e coloca a tua mão sobre mim. Irmãos, esse conhecimento de Deus, essa onisciência de Deus é maravilhosa. Sabe por quê? Deus conhece todas as coisas. E o Davi começa dizendo: olha, Deus, eu sei que eu estou orando para um Deus que já sabe tudo que eu estou vivendo. Ah, então não devo orar, pastor. Deus já sabe o que eu estou vivendo. Não, irmãos, a oração tem muito mais a ver comigo, com você, do que com Deus. Tem gente que acha que a oração é eu tentando convencer Deus que Deus precisa fazer alguma coisa na minha vida. Você está enganado. Oração é você se relacionar com Deus. Oração é você dizer para Deus que você aceita que Ele está no controle de todas as coisas. Então, nós precisamos entender que a sondagem de Deus não é algo superficial. Deus conhece você mesmo, irmãos. É você que Ele conhece. Vocês lembram de Natanael? Quando Jesus disse assim: eu te vi, Natanael. O Natanael estava chegando todo lá perto de Jesus, meio com medo, meio ressabiado. A Bíblia diz que ele era um judeu devoto. E Jesus desarmou ele dizendo assim: eu vi você lá debaixo daquela árvore lá. Deus conhece você, irmãos. Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo. Para de tentar mostrar para Deus o que você não é. Se você está triste, diga para Deus que você está triste. Se você está quebrado por dentro, chora e se entrega totalmente a Ele. Vai adiantar você orar com palavras bonitas, só porque a religião ensinou que orar é uma questão litúrgica, clássica. Deus conhece o teu coração, Deus conhece tudo sobre você. Você não vai conseguir esconder nada de Deus. Muitas pessoas, elas acham que esse sondar de Deus tem a ver com algo culposo, sabe? Ah, Deus está cuidando do meu pecado. Você lembra quando a religião dizia: cuidado, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, Deus está te vendo, lembra? Era quase como Deus está esperando você pecar para Ele te pegar ali na frente, porque Ele sabe tudo. Essa não é a visão que Davi está mostrando. Davi está dizendo assim: Deus, o Senhor sabe que eu sou imperfeito. Oh Deus, quando o Senhor me chamou, o Senhor sabia das minhas limitações. Como é que o Senhor... Você acha mesmo, irmão, que Deus, Ele se enganou quando chamou você? Ele não sabia desse temperamento que você tem?
Ele não sabia de limitações que você tem dentro de você. Ele sabia de tudo isso. E mesmo assim, Ele chamou você. E mesmo assim, Ele está dizendo para você, é você que eu quero usar. É você, é você. Só vem, só fica, porque isso não tem a ver com capacidade. Tem a ver com aceitação. E o Davi está deixando claro aqui que Deus conhece. Deus conhece tudo sobre você. Davi não diz apenas que Deus conhece o universo, irmãos. Deus conhece você, o teu universo. A onisciência de Deus é saber que Deus está com você e Ele te conhece. E Ele não vai te abandonar. Há uma outra face aqui muito poderosa, que é os exemplos que eu disse para você. Natanael, Deus viu ele antes e Deus mostrou para ele. A mulher samaritana, vocês lembram dela? Ela estava lá toda dizendo e tentando dizer para Jesus que Jesus não podia estar ali, que ela não podia falar com o judeu e darará, e darará. Jesus disse assim para ela, olha, vamos fazer o seguinte, você tem 5 maridos. E esse último aí que você está, nem teu é. A mulher pirou a cabeça, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus vê tudo, onisciência de Deus. Ele sabe tudo. Olha com quem que ela estava querendo dizer que ela não era a pessoa certa. Jesus foi naquele lugar para encontrar com ela. Ô irmão, Jesus, Ele te chamou para esse lugar. Não está nada errado, não. Você não está na comunidade errada. Você não está no lugar errado. Deus te chamou para esse tempo. É aqui mesmo. Olha aí para os lados. Olha para os lados, olha para os bancos vazios. Olha aí, irmãos. Deus te chamou para essa obra, para esse tempo. Não se iluda, irmãos. Não vão ser anjos que vão descer aqui para fazer o que você e eu temos que fazer. Essa é a onisciência de Deus. Amém, irmãos? O segundo princípio é que Deus é o quê? Onipresente. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, você sabe que Deus está em todos os lugares, ô meu irmão? Cuidado, hein? Agora eu vou falar cuidado. Porque às vezes quando você tece as suas opiniões maldosas, Deus está também lá, tá, irmão? Deus está lá. A onipresença de Deus, o próprio Davi traz essa referência aqui, ele diz assim, ó, para onde poderei ir, escapar do teu espírito? Para onde fugiria da tua presença? Se eu subir nos céus, lá está. Se eu fizer minha cama nas profundezas, também lá você está. A Bíblia até diz aqui, o Davi diz assim, olha, se eu estiver na escuridão total, para Deus a escuridão e a luz é a mesma coisa, não tem nenhuma limitação. Deus te vê na mais densa escuridão. Eu não sei se você está na escuridão. Talvez muito tempo você já não está mais diante de Deus. Talvez faz muito tempo que você nem ora mais. Talvez você veio aqui nessa noite porque disseram para você que é uma igreja muito legal, tem um louvor muito bacana, tem uma palavra muito bacana, mas você não sente a presença de Deus faz muito tempo. Talvez você está na escuridão. Tem uma notícia boa para você. A escuridão não quer dizer nada para Deus. Deus está com você aí. A partir do momento que você dizer, Deus, me ajuda, Ele vai te apoiar e vai te tirar dessa escuridão. Porque a escuridão não quer dizer nada para Ele. Ele é onisciente, onipresente. Vocês lembram, irmãos, de José? José estava na prisão, Deus estava com ele. José foi acusado injustamente, Deus estava com ele. Você lembra de Daniel? Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus estava com ele. Irmão, o que eu preciso dizer para você entender que Deus não te abandonou, irmão. Talvez você há muito tempo não se envolve com Deus, mas Deus continua te esperando, Deus continua te chamando, Deus continua esperando você, porque, irmãos, é irreversível, irrevogável, que o amor de Deus não pode ser tirado da sua vida. Você consegue entender isso? Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Você pode até estar se sentindo sozinho, se sentindo abandonado. Ninguém me vê nessa igreja. A igreja é muito grande. Eu entro e saio e ninguém me vê. Deus te vê. E Ele está mandando dizer para você, irmão, não é uma profecia não, é só a Bíblia em ação, que Ele te ama e que você é sim menina dos olhos dEle. E se você deixar, Ele vai mudar a tua trajetória, Ele vai mudar tudo na tua vida. Quem crê nisso aí? Levanta a mão. Amém? Ele vai mudar.
E por último, irmãos, esse nosso Deus, Ele é onipotente. Deus não é poderoso. Olha para o teu irmão e diz para ele: Deus não é poderoso. Deus é todo poderoso. Está entendendo aí? Deus não é poderoso. Deus é todo poderoso. Ele é onipotente, irmãos. Não dá nem, como diria na gíria comum aí, ó, não pega nem a rabeira qualquer ação do diabo contra aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Não há, irmãos, não há nada que possa ser comparado. Sabe por quê? Deus continua e Ele é onipotente. A Bíblia diz então, irmãos, que o próprio Davi diz que Deus conhece os meus dias, que Deus conhece tudo que eu sou, que Ele é aquele que está comigo. E ele termina esse salmo dizendo o seguinte, pega aí os últimos capítulos aí de Salmos, 139. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, né? Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus... Olha aí, irmãos, o que está escrito aí. Prova e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Aqui, irmãos, não tem a ver com culpa novamente, tem a ver com caminhos que te levam longe de Deus. São caminhos que te levam para longe da presença de Deus. E eu quero encerrar aqui, irmãos, dizendo algo muito importante para você. Talvez você tenha entrado hoje aqui olhando apenas para a tenda que representa as suas limitações, aquilo que você não pode fazer, aquilo que foi tirado de você em algum momento. Talvez você tenha entrado aqui olhando para aquilo que ainda não aconteceu, para a promessa atrasada, para o diagnóstico, para a crise, para a ausência. Mas Deus está mandando um recado para você. Ele é o autor da vida, Ele criou todas as estrelas dos céus, os firmamentos, tudo foi Ele quem fez. E Ele jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai esquecer de nós. Agora há de que se tomar uma decisão muito consciente, meus queridos irmãos, de parar, de colocar a nossa visão, o nosso olhar naqueles efeitos do dia a dia, nos problemas, e colocar fixos os nossos olhos no Deus Todo-Poderoso, que é onipresente, onipotente e onisciente. Você vai ver, irmãos, que a tua trajetória cristã vai ser impactada, e os teus dias aqui nessa terra vão fazer sentido do ponto de vista que a cada dia mais você vai aprender que Deus, Ele é quem te fortalece. Deus é quem dá a você a palavra que você precisa para avançar em todas as áreas da tua vida. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Coloque a mão no teu coração. Aleluia, Pai. O Senhor sonda o teu coração e Ele conhece tudo de você. Antes que a palavra chegue à tua boca, Ele já sabe o que você vai pedir. Ele sabe por que você está aqui nessa noite. Ele sabe por que você veio aqui. E Ele mesmo, irmãos, Ele mesmo vai tocar a tua vida nessa noite. Ele mesmo vai tocar você com resposta, com favor e com graça. Mas decida nessa noite a parar de olhar para o problema, a parar de olhar para a dificuldade, a parar de olhar para as limitações que você tem ou que você teve, e toma uma decisão consciente, racional, como o apóstolo Paulo disse. Tome uma decisão consciente de dizer: Deus, eu vou olhar para o Senhor, Pai. Eu vou parar de olhar, Pai, só para aquilo que eu não consigo fazer, Pai. Eu vou parar de olhar para aquilo que foi me tirado. Eu vou parar de me vitimizar como se a vida fosse dura só comigo e não com os outros. Eu vou parar, Senhor, de ficar me comparando com os outros.
e achando que eu sou aquele mais vitimado da minha família. Fecha teus olhos aí, querido. Comece a falar com o Senhor. O Senhor trouxe você aqui essa noite para tratar com você sobre essas coisas. Não faz sentido você estar na caminhada cristã e o teu olhar, o teu espírito não está olhando para aquele que é todo-poderoso, que é o nosso Deus. Não faz sentido você continuar a caminhada cristã debaixo de medo, debaixo de culpa, debaixo de uma opressão que Deus não colocou para você. Deus não colocou para você isso. Deus não colocou para você isso. Deus não colocou isso para você. Você consegue entender isso? Se coloca de pé aí no teu lugar agora. Oh, Pai. Eita.